Meu único compromisso aqui é falar a palavra de Deus, como de todos que aqui pregam. O que a gente falar pessoalmente, você pode achar legal, mas o que falarmos de Deus é um tesouro que você pode receber aí. Amém, Jesus. Muito bom. Hoje vamos falar sobre fé e honra. O que é que tem a ver fé e honra? Muito bom. Vamos lá. Uma pergunta simples. Você gostaria... Não está avançando aqui, filho. Você gostaria de ver mais milagres em sua vida? Gostaria ou não? E na vida de outros também? Graças a Deus. Então, todo mundo gostaria. Que bom. E será que Deus gostaria? Quem será que gostaria mais? Quem será que, se dependesse, gostaria mais? Eu acho que está sem bateria alguma coisa aqui, filho. Avança aí. Deus operar milagres é uma regra ou uma exceção? É uma regra ou uma exceção Deus operar milagres? Essa é uma pergunta importante. É interessante que na primeira pergunta todo mundo respondeu com uma baita convicção, não foi legal? Queremos milagres. Não sei se é uma regra ou se é uma exceção. Deus operar milagres é uma regra ou uma exceção? A questão é que a gente olha para os milagres, eles são milagres para nós, não é isso? Porque são coisas impossíveis para nós. Mas para Deus, o que é um milagre para Deus? É o dia a dia dele, porque, entendeu? Ele fala, haja luz e há luz. Então, o que para nós é milagre, para Deus é natural. Então, o que para nós é sobrenatural, Deus faz de maneira natural. Então, nós temos que ter a plena convicção de que fazer milagres para Deus é a regra. É a regra, nunca é a exceção, é a regra. Então, agora se a gente já acha que fazer milagres para Deus é uma exceção, Ele vai fazer de vez em quando. Então aí, como é que a gente vai esperar receber mais milagres? Acorde o seu irmão aí. Chega e fala, você quer receber mais milagres? Quer receber mais milagres? Então, você precisa crer que Deus, milagre é a regra. É o que Ele sempre faz. Então, se honra é o valor que eu dou a outra pessoa no meu coração, quando eu honro a Deus, eu estou crendo que Deus vai fazer milagres, e isso é uma coisa normal. Diga, honra é o valor que dou a outra pessoa em meu coração. A honra a Deus é o valor que dou a Deus, a palavra de Deus. Então, Deus está dizendo, quero te abençoar, filho, da minha parte. Então, a gente precisa deixar isso muito claro no nosso coração. Honrar a Deus é amar a Deus. Honrar a Deus, nós já falamos, é obedecer a Deus, é crer nas promessas de Deus. Tudo isso é honrar a Deus. Então, honrar a Deus é ter fé em Deus. Semana passada nós falamos do centurião, lembra do centurião? O centurião chega e tem fé em Deus. Nunca achei fé como essa Israel. Aquela mulher lá, que Jesus foi resistindo ela, até que ela se humilha e fala, eu não vou, eu sou o cachorrinho, não tem problema. Quando ela se humilha, Jesus fala, grande é a sua fé, vai, é isto. Porque a humildade precede a honra. E aquela mulher do vaso de alabastro que não pediu nada para Jesus, ela quebra o vaso e honra ele de uma maneira. Tem a mulher do fluxo de sangue, se eu só encostar vou ser curada, ela foi curada. O Jairo está com a filha morta, e Deus fala, Jairo, não incomoda mais o mestre, morreu sua filha. E Jesus fala, não tenha medo, crê somente. E Jairo crê, e a filha ressuscita. Quando a gente honra a Deus, honra a sua palavra, isto é fé, e a fé, então honra a Deus. A honra vem do coração, nós já falamos, não é isso? A honra vem sempre do coração, não deve vir só dos lábios. Mas a fé também vem do coração. Está funcionando aqui? Acho que não dá, avança aí, filho. A fé vem do coração. A honra vem do coração, a fé vem do coração. A mensagem está perto, está nos teus lábios, no teu coração. Esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca e crer em seu coração que Jesus é o Senhor,
Se você declara com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quantos creem que são salvos aqui? Você é salvo pela fé, não é? Mas você já obteve a salvação? Já obteve? Já, vai pela fé. Mas como é que você sabe que é? Quando você morrer, que você vai ver que você realmente está lá, não é isso? Não. É que não dá para testar nesse caso, né? Não dá para você morrer, ver se você está lá e voltar. Esse não é assim tão simples. Só precisa pela fé. Pois é crendo de coração, ou crendo com o coração, que você é declarado justo. E declarando com a boca que você é salvo. Então há uma ação, você crê e você fala. Crê, por isso falei. Na verdade, a gente sempre fala o que está crendo. Então quando você fala, essa vida é ruim, esse trabalho meu não serve para nada, essa é a fé negativa. Você está declarando que você crê. A primeira vez que Deus usou a palavra na Bíblia, ela não foi usada para comunicar, você sabia? A gente acha que a palavra é usada para comunicação. Aqui neste mundo é usada para comunicação. Quando nós estivermos no mundo espiritual, no mundo vindouro, não precisa de palavras. A primeira vez que Deus usou a palavra foi para criar. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então a palavra é força criadora. Toda vez que você fala, você está impondo em movimento uma força. Deus criou assim nesse universo. Então, a gente fala. Quem confia nele jamais será envergonhado. Então olha que legal. A gente tem aqui tudo pela fé. A fé vem do coração. E nós cremos pela fé. Cremos pela fé. É tudo pela fé. Olha que interessante. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Recompensa os que o buscam. É que quem não busca, então não recompensa, porque não busca, né? Tem muito cristão que fica assim, esperando Deus agir. Aí eu já falei, já pus a plaquinha aqui para Deus, estou esperando Deus passar para Ele me abençoar. É mesmo? Não funciona assim, viu? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem todo o coração. É a gente que vai primeiro. O filho pródigo que volta para a casa do pai, então o pai sai correndo. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Então, a questão de fé é muito importante. Para o sobrenatural se manifestar neste mundo, a gente precisa de fé. A fé honra a Deus e traz o que está lá no mundo sobrenatural para este mundo natural. O George Miller diz assim: o início da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé verdadeira é o fim da ansiedade, porque a ansiedade e fé não combina. Por isso que a Bíblia manda você lançar a ansiedade sobre Ele e crer que Ele tem cuidado de você. Você troca a ansiedade por fé. Só que para poder trocar a ansiedade por fé, você precisa que a sua fé esteja firmada em alguma coisa. E essa alguma coisa às vezes falta, então a gente não tem fé. A fé dá o primeiro passo mesmo que não veja o fim da escadaria. Disse Martin Luther King Jr. A gente quer, antes de botar o pé na escada, dizer: mas aonde vai dar essa escada aqui? Aí Deus fala: sobe para você ver. Mas Deus, eu quero saber antes. Você fala: você não confia em mim? Sabe que Abraão é o pai da fé? Que Deus falou para ele: sai da sua casa. Ele sai, vai para essa terra. Ele foi: vou te dar um filho. Mas eu sou velho, eu tenho noção, eu vou te dar um filho, eu creio. Ele bota o pé. A fé dá o primeiro passo sem saber o que está acontecendo. Mas eu não tenho fé. Deixa eu dizer para você, isto não é verdade. Eu já vi muitas pessoas falarem: mas eu não tenho fé. Você já falou isso? Eu não tenho fé, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Você não fala, mas você pensa. É interessante que a gente é salvo pela fé, mas não vive pela fé. É uma coisa louca. Cristão salvo pela fé, mas não vive pela fé. Fica se esforçando para ver se vai ter uma vida boa. Então,
Eu vou dizer para você, pela Bíblia, por que não é verdade que você não tem fé. Olha o que está escrito. Está escrito que você recebeu uma medida de fé. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês aqui da Comunidade da Graça, de Atibaia, nesse domingo, digo para vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. Então não adianta você pensar nem mais, mas nem menos também. Amém, irmãos? Eu não crio a fé. Tem pessoas que acham que, não, eu tenho fé. Você tem fé no quê? Eu tenho fé na minha fé. Não, fé na fé não funciona. Fé na palavra de Deus é que funciona. Então a fé, você não cria a fé. A fé é dada por Deus, é um dom de Deus. Fala para o seu amigo, você tem fé. Tem uma boa notícia para você, você tem fé. Por quê? Porque Deus te deu fé. Aí você descobre que, sabe mais ou menos, como é que é assim? É que eu não sei para você tem um carro. Eu falei, tem um carro? Tem. Você tem um carro zero. Fala um carro bom aí. Fala um carro bom, é um carro bom. Um carro bom, fala aí. Uma SUV. Ah, você tem um Fiat Pulse. Você tem um Creta novo lá, tá lá. É seu, é? Rapaz, estou andando a pé. O carro está na sua garagem. Deixa eu dizer para você uma coisa. O carro anda sozinho? Hã? O carro chega para você e fala, olha, eu sei que você precisa ir no mercado hoje, eu vou com você. O carro faz isso, não? Não, o carro está lá, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a chave, entrar no carro, e esse aí não precisa nem botar a chave, você aperta o botãozinho. Aquele modelo. Hã? Hein, Adriano? Você está indo no mercado, 2 quilômetros a pé, tem um Creta automático, de um modelo na garagem. Gente, a gente tem fé e não usa, você está entendendo? Não usa. O problema não é que você não tem fé, o problema é que você não usa. O problema não é que eu não tenho fé, é que eu não uso. Diga, eu tenho fé. Já tem 30% de convicção. A Bíblia está dizendo para você que você recebeu uma medida de fé. Então você pode concordar com a Bíblia ou não. Para concordar com a Bíblia, o que a gente diz? Amém? Não, diga, eu tenho fé. É mais, em vez de dizer amém, amém é muito religioso. Cita o que a Bíblia está dizendo, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho prosperidade, porque Deus falou para mim que Ele abençoa todo o trabalho das minhas mãos. Ah, que tem que trabalhar, né, pastor? Pois é, essa prosperidade de Deus, ela vem com trabalho. Não dá para pôr a plaquinha e esperar Deus vir ali. Então, irmãos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, de Judas. E insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiado ao povo santo. Confiada no original, é entregue para ser usada, dada, transferida. Foi sua, é seu, está no seu nome. Você precisa sair daqui hoje crendo que você recebeu fé. Você pode não estar usando ainda, mas depois de hoje você vai começar a usar muito mais, amém? Depois que você descobre que tem um carro na garagem, que o tanque cheio, você vai fazer o que com ele? Tudo pago, você começa a usar. A fé foi entregue de uma vez por todas, de uma vez por todas. Vem no pacote da nova vida. Você não falou que foi salvo pela fé? Foi ou não foi? Então, sabe o que você recebeu? O Espírito Santo habitando em você. Você recebeu o amor de Deus derramado no coração. Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E você recebeu uma medida de fé para viver pela fé. Não é para pegar a medida de fé, colocar no armário e escrever fé. Que bonito. Então, tudo que recebemos de Deus, recebemos por fé. Essa é uma chave. Esta é uma chave que abre coisas eternas. Diga, tudo. Vamos receber. Tudo que recebemos de Deus, recebemos por fé.
Você já percebeu? Não tem nada que a gente vai receber de Deus que não seja pela fé. Não dá para receber nada de Deus que não seja pela fé. A salvação é pela fé, todo o resto é pela fé. A fé honra a Deus. Aí a gente pensa, Jesus, quanto cristão que não está honrando Deus. E você sabe que a honra traz uma recompensa. Então, quando você não tem fé, não honra a Deus, você não fica com a recompensa. Deus, Hebreus 11:6, é necessário que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que quer agradar a Deus tem que crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, fé não é sentimento, fé é convicção. Fé é convicção. Você tem um dia mal, as coisas não saem como deveriam. Então o que você fala? Eu sinto que agora eu não estou salvo? É assim que funciona ou não? A sua salvação depende do seu desempenho? Não, só desempenho da fé. O sentimento atrapalha a fé. Se você vive só pelo que você sente, não tem fé. Aliás, o outro problema da fé é a nossa mente. A nossa mente batalha contra a fé. Por quê? A nossa mente gosta de pensar no que é racional. A nossa mente foi criada para analisar, ela foi criada para avaliar, para ponderar, ela foi criada para classificar, tomar decisões. Só que aí o coração vem e diz assim: então, semana que vem você vai ter todo o dinheiro para pagar aquela conta. Aí a sua mente fala assim: não, deixa eu ver uma coisa, eu ganho tanto, eu tenho tanto negativo no banco, tá certo? Não, estou devendo tanto, e então a semana que vem vou ter o dinheiro para pagar tudo isso aqui. O que a sua mente diz? É impossível. Mas o seu coração diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele é o teu supridor, é aquele que provê todas as coisas, Ele abre as janelas dos céus para você. Agora você tem que ficar com a sua raciocínio. É bom a fé, é bom a mente. A mente faz você pisar no freio quando você está na curva 120 na Fernão Dias, está entendendo não? A mente é boa. Aí eu tenho fé que eu não vou escapar dessa curva, vou fazer a 140. Falando, rapaz, fé não é bem assim, você está entendendo não? A mente é boa, mas nessas questões, então o que você faz? Você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus. Mente, você tem que pensar como Deus pensa. Amém, irmãos? Está claro isso? Então fé não é um sentimento, fé é uma convicção. Você está convicto que está salvo. Você está em convicção de que Deus ama você. Então a gente tem certeza da vida eterna agora. Olha esse texto aqui, ó. Ele perdoa todos os meus pecados. Quantos creem nesse texto? Você crê? Salmo 103:3. Isto aí, qual é a evidência que você tem? Fé, não é verdade não? Você crê, é pura fé. Você crê que seus pecados foram perdoados e que nenhuma condenação existe mais. Eu não estou falando que não há consequência, tá? Cuidado, não mistura consequência com punição. A punição pelos pecados está em Cristo Jesus, tá? Mas se você vem e você faz um mau negócio, você não busca Deus, quebra financeiramente, entra em prejuízo, Deus perdoa você? Perdoa, Ele vai restaurar, vai. Então Ele não vai condenar você, o pecado foi perdoado. Só que você está com uma conta grande para pagar agora, não é verdade? Você vai ter que pagar ela. Existem consequências, entende? Não a consequência da punição. Mas Deus é tão bondoso que até da consequência Ele nos livra. Então você crê que Ele perdoa todos os seus pecados. Só que tem uma outra parte nesse texto: e cura todas as minhas doenças. Como é que você tem a convicção que seus pecados foram perdoados? Pela fé. Diga, pela fé. Por favor, graças a Deus, um pouquinho de fé. E como é que você crê que Ele cura todas as suas doenças? Não, só quando o médico fizer o exame e mostrar, aí eu acredito. Não, é pela fé também, porque tudo que recebemos de Deus é por fé.
Então você percebe que quando a gente começa a aplicar a fé que nós já temos, essa fé vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente honra a Deus e começa a receber aquilo, porque a gente recebe a salvação, é tão fácil, mas não recebe a cura. Vamos continuar lendo? Ele resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Como é que você recebe isto? Por fé. Ele enche a minha vida de coisas boas. Diga, Ele enche a minha vida de coisas boas. Diz de novo. Diz com convicção. Minha vida de coisas boas. Como? É pela fé. Eu creio primeiro, recebo depois. Na verdade eu creio e recebo. É meu no mundo espiritual. Se manifesta depois. Que nem o testemunho aqui. Foi lá, orou pela mulher que estava com a Leonice. Deus quer curar você e tudo mais e tal. Ela creu. E Deus operou. Fui crucificado com Cristo, assim não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida, portanto, que vivo neste corpo terreno, eu vivo pela fé. Do Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Há cristãos salvos pela fé, mas que não vivem pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. Uma vida de honra a Deus, uma vida que está honrando a Deus, é uma vida que vive por fé. Por que é que você acha que você pode ser salvo pela fé, mas para viver, não, só se eu fizer tudo certo, se eu for um bom cristão, se eu fizer tudo direitinho, aí já não é pela fé, quer dizer, é pelo seu desempenho. Não, tudo é pela fé. Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Amém, irmãos? Então, se você for segunda-feira trabalhar crendo que a sua semana vai ser uma bênção pela fé, porque Deus está com você, ou se você crê que você vai ter que trabalhar a semana que vem matando um leão por dia, vai ter que resolver aqueles problemas, que você já está cansado, que você não aguenta mais, que eu não sei o que mais que eu vou fazer, e não sei o que mais, já começa derrotado, não é verdade não? A chance está errada. Deus nos chamou para vivermos pela fé, não só para a gente ser salvo pela fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, se você tem fé, você já venceu o mundo. Você tem fé? Você tem fé? Então você vence o mundo. Agora você não pode dizer que não tem fé, porque eu já disse para você, provei pela Bíblia que foi dado a você uma medida de fé. Não é uma boa notícia essa, irmãos? Amém? Fala para o seu amigo aí. Tira a fé da prateleira lá, mano. Tira a poeira lá. Tira a poeira da fé. Começa a usar. A medida de fé foi dada a cada um. Aí você fala bem, César, posso usar a sua fé? Você tem tanta fé. Fala, não pode, aquela fé é minha. Deus deu para mim, você tem que usar a sua. Me empresta a sua. Aí eu empresto. Aí você fala, rapaz, não funciona. Não funciona porque foi feito somente para mim. Só funciona com o meu DNA. A sua fé foi feita para você, funciona para você. Amém? É sua medida. O problema não é a falta de fé, mas é não usar a fé que já nos foi dada. A fé não usada enfraquece, que nem um músculo que não usado se atrofia. Já teve que ficar com uma perna engessada há muito tempo, às vezes, não é? Quando você tira, o que acontece? Ela está meio fininha, né? Braço também, porque ficou parado. Então, tem uma fé que está aqui, porque não está sendo exercitada. Irmãos, a verdade de Deus é maior do que a realidade dos fatos. A realidade é, não tenho dinheiro. A verdade é, Ele é o meu provedor. A realidade é, não tenho dinheiro. A verdade é, todo o trabalho que eu puser as minhas mãos prosperará. Amém? Você precisa escolher. Quando você escolhe crer na verdade, a realidade muda. Eu estou doente, é verdade. Não, eu rejeito essa doença, não acredito. Não, você fala assim, é verdade. Está aqui o diagnóstico, é câncer, o negócio é feio. Porque a fé não nega a realidade, está entendendo? Abraão, reconhecendo que era idoso, 100 anos, incapaz de ter um filho, Romanos 5,4, não duvidou
da promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, dando honra a Deus, porque a fé dá honra a Deus. O que ele faz então? Abraão creu contra a esperança. Sabe por que diz que Abraão creu contra a esperança? Porque a esperança, sim, um dia eu vou ter um filho. A fé diz, eu já tenho um filho. A esperança diz, um dia eu vou ser próspero. A fé diz, eu sou próspero. A esperança diz, um dia. A fé diz, agora. Então a fé crê contra a esperança, que a fé é maior que a esperança. Porque a fé possui agora. Por isso que Abraão disse que a Bíblia creu contra a esperança. Não havia esperança, porque com 100 anos, uma mulher com 90 não tem nem esperança. Mas Abraão resolveu crer. A verdade de Deus é a seguinte: Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer. Como? Não sei. A fé muda a realidade dos fatos. Só que Abraão tem uma palavra de Deus, tem uma promessa, então Abraão crê. A gente precisa ter uma promessa. A gente não tem promessa, não busca Deus, não tem promessa nenhuma, não vai atrás de Deus, põe a plaquinha e fica esperando Deus passar. Se você não tem uma promessa, não busca a Deus, a sua fé vai se apoiar no quê? No sentimento? No sentimento não se apoia a fé. Fé só vem da boca de Deus. Fé é baseado no que Deus fala. Fé vem pela palavra de Deus, irmãos. Mas aí você tem que gastar aí uma energia para buscar esse Deus e encontrar essa promessa. Porque todas as promessas de Deus são sim ou amém em Jesus. Então estão todas lá, tem 7.532. Mas a minha fé é pequena. Tá bom, eu tenho fé, você já me falou que eu tenho fé, mas a minha fé é pequena. Minha fé é pequena, e o que eu posso fazer? Minha fé é pequena. Bom, vamos ver o que uma fé pequena é capaz de fazer? Vamos ver? A fé pequena dos discípulos. Não vou ler o texto todo. Mas presta bastante atenção na ordem dos acontecimentos. Tanto em Mateus quanto em Lucas está a mesma coisa. Em Lucas 9, Jesus envia os 12 para curar enfermos e expulsar os demônios. É Mateus 10. Ele chama os discípulos e fala: olha, vocês vão de 2 em 2, entrem nas casas, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifica leproso. De graça recebeu, de graça dá. O que os discípulos fazem? Eles obedecem. E eles vão lá, o que acontece? Os enfermos são curados, os capetas saem tudo, e eles voltam felizes. Mestre, até os capetas vão embora. Eu falo, é verdade. Eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo. No mesmo capítulo 9 de Lucas, Jesus desce do monte da transfiguração, lá com Pedro, Tiago e João, desce do monte, né? E os discípulos estão lá embaixo, e não conseguem expulsar um demônio de um menino. E o pai diz, é aquele pai que diz, se tu podes alguma coisa, aumenta a fé. Sabe aquele negócio todo? O menino está lá, encapetado, o demônio joga na água, e os discípulos não conseguem expulsar. Depois que eles saíram e tinham expulsado muito demônio, curado muito enfermo. Amém, irmãos? Percebe? Está depois. É Mateus 17, é depois. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E aí, Jesus vai lá, o que ele faz? Fala, geração incrédula, expulsa o demônio, resolve o problema. Aí os discípulos chegam em casa e perguntam, Jesus, por que é que nós não podemos expulsar aquele demônio? Mais tarde os discípulos perguntaram, por quê? Ele respondeu, porque a sua fé é muito pequena. Porque a sua fé é muito... Mas irmãos, esta fé pequena curou enfermos, não expulsou esse demônio, mas curou enfermos e expulsou muito demônio, amém? Fala para o seu amigo, uma fé pequena faz muita coisa. Fala para ele, uma fé pequena faz milagre. Imagina se ela crescer. Então o problema com a gente não é a fé pequena, é que nós não estamos usando a fé, irmãos, nós não estamos usando, ela está na prateleira, o carro está na garagem, a gente não entra para usar. Fala para o Senhor, eu quero usar esta fé que o Senhor me deu. Chega para Ele, eu quero usar esta fé. Quando você usa a fé é muito cansativo, é na força do seu braço, e quando dá certo você acha que é a sua competência. E não é bênção de Deus mesmo. Então, irmãos, isso é como a fé pequena faz. Agora vamos avançar. Por que a sua fé é muito pequena? E eu lhes digo a verdade, se você tivesse fé ainda do tamanho de uma semente de mostarda, aquela sementinha ridiculamente pequena, você pode dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá,
e nada seria impossível para vocês. Mesmo uma fé tão pequena como um grão de mostarda, nada seria impossível para você. Se você usasse pelo menos esse grãozinho que eu te dei, nada seria impossível para você. Diz um amém, pelo menos, irmãos. Estou falando a Bíblia para você, não estou dando a minha opinião, irmãos. Mas essa espécie não sai senão coração em jejum. Por que ele falou isso? Ele falou, a sua fé é pequena. Vamos lá. Por que o capeta não saiu? Porque eles no horário jejuaram? A maioria das pessoas pensa aí nesse texto que o demônio não saiu porque não orou e jejuou. Não orou e jejuou, o demônio ficou ali. Você foi expulsar o demônio, foi lá, consultou. Consulta a agenda aí. Esse cara está orando e jejuando? Não, então não sai. É assim que funciona, não? Qual foi o problema que o demônio não saiu? Qual foi o problema? Foi de orar e jejuar? Qual foi o problema? Qual foi o problema? Fé pequena. Então, para que serve oração e jejum? Para aumentar a fé, para fortalecer a fé, meus irmãos. Então, o negócio da oração e jejum é para fortalecer a fé, não é para expulsar capeta. Então as pessoas usam o jejum no meio evangélico para quê? Para dobrar Deus a sua vontade. Eu estou jejuando, Deus vai ter que me dar essa casa, esse carro, Deus vai ter que me dar este casamento, seja o que for. Mas, gente, você vai convencer Deus a te abençoar? É sério? É sério que Deus, o Pai eterno, que ama você, que deu tudo para você, que diz que dá coisas boas para você, se você pedir, você tem que convencer Deus a te abençoar? Isto é religião, gente. Religião é assim: eu performo, eu sou el hombre de Dios, la mujer, eu sou a poderosa, aí Deus tem que me dar. Não funciona assim. Deus quer te dar, o problema é que você não quer receber, porque você não tem fé. Então a gente não jejua para obter coisas de Deus, a gente jejua para ficar íntimo de Deus, a gente jejua para ouvir a voz dEle, e Ele diz assim: eu vou te curar, e você, eu creio, eu vou te dar, eu creio, e agora você tem uma promessa, você pisa nela, é sua e ninguém pode tirar, amém? É por isso que a gente ora e jejua, e desenvolve a fé. Quer aumentar a fé? É que tem que separar um tempo, né? Não sai trabalhando. Quem trabalha, trabalha. Quem ora, Deus trabalha por ele. Amém? É simples assim. Como é que aumentamos a fé? Já falei, oração e jejum. Mais intimidade, fé maior. E como andar em fé? Isso aqui eu aprendi com outro pastor, Reinhard Hitler, muito bom. Eu li e falei, nossa, é tão simples, é assim mesmo. Eu duvido que a gente não saiba. Como é que você anda em fé? Você tem fé. Vamos usar essa fé para viver? Quer usar essa fé para viver? Ou quer polir ela e deixar no armário? Nossa, o que é esse carro zero, esse Creta último modelo, que você tem aí, automático, estaciona sozinho? O que é esse Volvo elétrico que está aí no seu... O que você está fazendo? Eu estou polindo ele, olha como ele está bonito. Eu faço um polimento, eu lavo ele. Ai, que coisa linda, maravilhoso, né? Quanto você pagou? Não, eu ganhei de graça. Você paga o IPVA? Não, veio com o IPVA pago até quando eu quiser usar. E o seguro? O seguro está tudo pago, tem anjo que protege. Que legal. O que você faz? Eu estou dando um pulinho desse carro, passo pretinho no pneu. Não é? Quanto você já rodou com ele? Eu não estou dirigindo. Não estou dirigindo ele, não.
Mas você não sai com ele, não tirei da garagem ainda. É uma conversa de louco, é ou não é, irmãos? É uma conversa de louco, não é? É. O carro é essa fé que Deus já deu para você. Só que diferente de um carro, porque se você sair com esse carro, vai ser sempre esse carro. Se é um Gol, vai ser sempre um Gol. Se é o Creta, vai ser o Creta. Se é vai ser o Volvo. Mas a fé não. Quando você começa a usar, ela começa a aumentar. Ela começa a se desenvolver. Ela começa a crescer. E você pode ter até o dom de fé. Sabe como é que é dom de fé? Dom de fé é assim. Tem uma pessoa que Deus quer curar. Eu falo, olha, Deus quer curar uma pessoa que tem uma infecção do ouvido direito, que escorre, já fez um monte de tratamento, fica tampado esse ouvido já fez um monte de lavagem, mas volta da dor. Deus quer curar você agora desse ouvido. Deus falou que quer curar. Eu estou convicto, recebi uma palavra de conhecimento. Aí a pessoa acha que não é com ela. Ela nem vem pegar a oração. Não vem nem receber a oração, porque ela não crê. Mas aí Deus me fala, é aquela pessoa lá de blusa verde. Eu vou lá e falo, não é você que Deus quer curar? É, mas eu não acredito. Ele falou, mas eu acredito. Aí eu oro e ela é curada. Isso é dom de fé. Deus falou comigo e eu creio. A pessoa não precisa ter fé. Deus faz muito isso com pessoas que não conhecem a Ele. Amém? Ai meu Deus, Deus faz isso, faz. Agora já pensou? Se você precisasse de alguém com dom de fé o tempo todo para ficar indo lá e falar para você, mano, não tem tanta pessoa assim. Você mesmo pode ter fé, amém? Usa a fé que Ele já te deu. Às vezes Deus manda alguém que fala assim, olha, você pode não acreditar, mas eu creio, receba. Eu já fiz isso com muitas pessoas. Algumas receberam, outras não, porque algumas são tão duras que não rejeita. Outros falam, tá, eu creio. Esse pai do menino lunático aí, ajuda. Ora, Jesus é que tem que falar, sai, e saiu. Ele está convicto, ele tem dom de fé, porque Deus falou para ele, toda vez que você expulsar um demônio, ele vai sair, amém? Então, ele abençoa aquele menino. Mas irmãos, fora o dom de fé que Deus pode dar, que é o dom, é uma coisa específica, a fé é para todos, você pode usar a sua fé. Então vamos lá para terminar aqui, como é que anda em fé? Primeiro eu reconheço a minha incapacidade. A outra coisa que eu queria dizer, milagre não produz fé. Como é que é? Milagre não produz fé, você sabia? O povo de Israel andou no deserto, não é? Caía maná todo dia, coluna de nuvem, caía frango voando do céu para eles comerem, o sapato crescia no pé, a roupa não ficava velha, eles lutavam com os inimigos, Moisés levantava a mão, eles nunca perdiam, cheio de milagre. E eles não entraram na terra prometida por incredulidade. Então milagre não produz fé. O que produz fé é a palavra de Deus. É você confiar na palavra de Deus. Testemunho produz milagre? No testemunho, o testemunho que está aqui, você estimula a sua fé. Se você tiver fé, você vai. Mas só o milagre em si não é suficiente. Primeira coisa, reconheça a incapacidade. Sabe como é que começa a fé? Dizendo que você não pode. Aí você diz, a fé começa onde a capacidade do homem termina. Enquanto você puder fazer alguma coisa, você não precisa de fé. Você pode fazer. Amém, irmãos? Fé é quando reconhecemos nossa fraqueza. Então o poder de Deus começa a operar. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele é completo, ele atinge o poder na fraqueza. Humildade, reconhecer que sem Jesus não posso fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tem muita gente fala, não, eu tenho fé em Deus, mas nada, ele acha que, enquanto eu trabalhar, eu trabalho, digo, não sei o que, estou ganhando. Eu tenho fé, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho um convênio, eu tenho os exames. Aí quando acaba tudo, aí que entra a fé. A fé começa onde a gente termina. Amém, irmãos? Quanto mais rápido a gente reconhecer que estamos no fim, mais rápido a fé. Segundo ponto, tem que buscar. É meio óbvio isso, não é? A banda pode subir aqui. É meio óbvio isso. É meio óbvio. Aí você tem que buscar a Deus. Eu já falei isso, eu vou repetir aqui. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não diz Deus se achega a você e você vem. É sempre o contrário. Deus está lá. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele dá um passo em direção a você. Eu já fiz isso aqui uma vez.
Alexandre, você que está aí, não é aqui, não está fazendo nada mesmo? Por favor, sobe aqui. Não está fazendo nada, é brincadeira, né? Você está crendo aí. Fica aí, Alexandre é Deus. Fica aí, fica aí. Aí eu estou aqui. Longe de Deus. A Bíblia diz que se eu me aproximar de Deus, dá um passo para cá, ele me aproxima de mim. E eu vou, e ele vem. E eu vou, e ele vem. Mas aí eu resolvo me afastar de Deus. O que Deus faz? Ele se afasta de mim? Não, ele fica onde ele está. Isso é muito legal. Mas aí o que acontece? Eu quero... Olha, está mais perto. Demorou menos dessa vez. Mas aí eu... não sei... Vamos, Deus. Então, irmãos... Se você me buscar de todo o coração, aí você vai me encontrar. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo volta para o pai. O pai sai correndo para abraçar o filho. Deus procura um coração faminto para responder. A fé não vem se a gente não está com sede. Uma vida de fé não vem enquanto você está ali. Não preciso. Não, eu preciso. Ela não vem se você ficar ali, eu preciso, Deus tem misericórdia de mim. Não, Senhor, eu vou te buscar. O que é buscar Deus? Eu vou atrás da palavra de Deus. Eu vou ouvir mensagem de Deus. Eu vou estar no culto. Eu vou na célula. Eu vou repartir com os meus irmãos. Eu quero ouvir de Deus. Eu quero Deus. Eu separo, acordo mais cedo, separo tempo para jejuar. Eu não tomo café. Não adianta você jejuar, não comer nada e não orar. Essa passa fome. Jejum é de comida, tá, irmãos? Jejum de televisão, jejum de usar roupa bonita, jejum de chocolate. Jejum é de comida. Eu vou jejuar cartão de crédito esse mês. Não, jejum é de comida. É bom jejuar cartão de crédito, às vezes ajuda bastante. Quando a gente busca Deus, Ele fala, você deseja. Eu também te desejo. Você quer? Eu também quero. Você quer saber? Eu também quero. O terceiro ponto nessa busca é você ter que descobrir o plano de Deus. Porque sabe qual é o problema? A gente busca Deus, e chega com o nosso caderninho, com todos os planos prontos, e fala, Deus abençoe isto aqui. Deus faz, porque afinal Deus não sabe o que fazer, e eu tenho que dar instruções para Deus. Não está errado, não é coisa? Senhor, eu jogo fora meus planos. Olha, eu tenho umas ideias aqui, mas eu não sei se é isso. Humildade. Ao invés de pedir que Deus abençoe meus planos, eu pergunto a Deus, Senhor, quais são os teus planos? Salmo 139 fala que os teus planos para mim são incontáveis. Quer dizer que para cada problema que você tem, Deus tem uns 3, 4, 5, 10 planos para resolver. Ele não tem só um, ele tem vários. A fé se apoia na palavra de Deus, nos planos de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É lindo, não é? Sabe o que significa? Toque meus planos fora. Senhor, quais são os teus planos? O plano é, como é que o Senhor quer fazer? Vai resolver? Bem sei que tudo podes. Isso é fé. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é mais fé. São os teus planos que eu quero agora. Quantos além de mim costumam pedir para Deus abençoar os seus planos? Se bobear, eu estou pedindo para Deus abençoar os meus planos. Se bobear, eu já tenho tudo pronto. Aí Deus fala para mim, tá. Aí sabe o que eu percebo, irmãos? Que a minha fé eu não consigo ter fé, porque são meus planos. Mas na hora que Deus fala uma coisinha desse tamanho, aquilo enche meu coração de fé. E aí, pode as circunstâncias racharem, pode chover canivete aberto, eu sei que aquilo vai acontecer, amém? Então, a gente primeiro se humilha, dizendo eu preciso. Segundo, a gente busca, depois a gente fala, Senhor, eu quero os teus planos. Só que para conhecer os planos de Deus, tem que buscar a palavra dele. E por último, você precisa ter uma promessa. A palavra final. A promessa é aquela certeza de que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Olha, você deve conhecer muitas promessas de Deus, e eu também.
Mas é a promessa que Ele vai falar para você quando você buscá-lo. É diferente. A fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem por uma mensagem, mas essa mensagem tem que estar baseada na palavra de Cristo. E esta palavra é um rema. O que é um rema? É uma palavra que Deus falou para você. Pode ser, ela está escrita na Bíblia. Está lá. Então você quer ter filhos. Então você não tem filhos, mas gostaria de ter filhos. Então você chega agora que você quer mesmo ter filhos. Vocês querem ter filhos. Então vocês começam a dizer, Senhor, nós não podemos, não conseguimos, já tentamos tudo, não quer. E aí você começa a buscar Deus. E você começa a desejar Deus. E Deus fala, eu quero que você tenha filhos. Eu quero te abençoar. Se você quer, eu também quero. Eu mandei todo mundo ter filho. Eu mandei crescer e multiplicar. Aí você começa a ter fé. Aí você busca Deus. Senhor, qual é o teu plano para isso? Como é que o Senhor quer fazer? Me dá uma direção. E o Senhor quer. Porque, veja bem, sabe qual é o problema? A gente crê que Deus pode, mas a gente não crê que Deus quer. A gente crê que Deus pode tudo, mas a gente não crê que Deus quer fazer para a gente. Então quando você recebe uma palavra, aí você está lendo a Bíblia, e está escrito lá, Deus faz com que a estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aí você fala, meu Deus, acho que eu nunca tinha lido esse texto, e Deus quer que eu seja alegre mãe de filhos. Aí você crê, aí você é apropriou da promessa. Agora você já tem filho. Não tem nada no seu útero, mas você já tem filho, porque está escrito, Deus quer, e você creu, Deus falou comigo, essa promessa é para mim, não é mais um texto que está na Bíblia, é seu, somente seu, é para você. Aí você fala para o seu marido, eu sou uma alegre mãe de filhos. É mesmo? Porque eu sou um alegre pai de filhos, eu sou marido de uma alegre mãe de filhos. Nossa, que legal, então nós cremos. Então agora o que vai acontecer? Vai acontecer. Amém, irmãos? Você se apropriou da promessa. Isso vem lá com a oração, com o jejum, com a busca. Se nós não estivermos convictos do que Deus tem para nós, como é que a gente pode ter fé? Você precisa estar convicto. Não se trata de saber o que Deus pode fazer, mas o que Ele quer fazer. Senhor, que tu possas, eu posso tudo. Você crê? Eu creio que tu podes. Às vezes a gente vai orar para uma pessoa e a pessoa vai orando junto. Senhor, eu creio que tu podes. Aí eu falo, para. Outro dia eu estava no Ibrahim e falou, não, eu creio que tu podes. Falando, para, não, você não vai crer que tu pode. Ele pode, é claro que pode. Você vai dizer assim, eu creio que tu queres me abençoar e a minha vida vai mudar. Amém? É totalmente diferente de dizer, eu creio que tu podes. É preciso passar do conhecer a promessa para crer de todo o coração que ela é minha, é para mim. Aí você recebe. Vamos ficar em pé. Depois que aí você recebe. Presta atenção. Quando você crê na promessa, você para de pedir, você passa a receber. Eu recebo, Senhor, é meu. Você começa a fazer o quê? Dar graças, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo meu bebê. Você que agora crê. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado Senhor, obrigado, porque agora já é seu. A fé tem agora. A fé vem do coração. A fé honra a Deus. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração, começa a usar a fé. E começa a diz assim, Senhor, obrigado porque eu tenho fé. Começa dando graças. Não pede o que você já tem, tá? Dê graças pelo que Ele te deu. Fala, Senhor, obrigado porque eu tenho fé. Obrigado porque eu recebi uma medida de fé. Começa assim, começa dando graças. Você confessa o que você tem. Você já confessa. Você confessa aquilo que Deus já te deu, que é seu. Obrigado, Senhor, porque eu recebi fé. Obrigado porque eu tenho uma medida da fé e eu quero usar a partir de hoje. Eu quero ligar o carro que está lá na garagem. Eu não quero mais ficar vivendo neste mundo pelas forças. Eu creio, Senhor. Eu tenho fé. Obrigado, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu quero te buscar. O que é que, Senhor, eu vou te buscar de todo o meu coração.
Eu vou deixar de ficar esperando as coisas acontecer. Eu vou agora em direção a Ti, Senhor. Eu vou agora em direção a Ti. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Lembra dos passos? Primeiro, incapacidade, eu não posso. Segundo, busca, eu te desejo. Incapacidade, eu não consigo. Reconheço que só o Senhor. Agora começa a colocar diante de Deus o que é impossível. Fala: Senhor, isso é impossível, eu reconheço, mas para Ti tudo é possível. E eu vou te buscar. Eu creio que os Teus planos são melhores. Então eu quero te buscar. Eu estou indo na Tua direção. Me revela os Teus planos, Senhor. Como é que o Senhor quer resolver essa questão? Como é que o Senhor vai fazer? Às vezes Deus vai pedir para você fazer uma coisa que você fez antes, mas dessa vez vai dar certo, porque agora Ele está dizendo: faça agora. Quantas vezes Deus falou: faz agora? É a mesma coisa. Senhor, pescamos a noite inteira, tá? Joga do outro lado. Mas Senhor, joga do outro lado, joga e puxa, tá? Todos os peixes estão lá. É a mesma coisa que você fazia sempre, mas agora você está debaixo da palavra de Deus. Agora você tem uma promessa, agora Ele falou e você crê. Então basta fazer a coisa mais simples. Joga a rede lá. Vale para tudo na vida. Vale para tudo. Agora você tem a promessa, tem a convicção, sabe os planos dele. O plano o que é? Jogar a rede de novo. Tá bom, vou jogar. E então você tem esta promessa de Deus. E você sabe, e acontece, é seu. Não importa se vai demorar pouco ou muito, já é seu. Pai amado, nós queremos viver em fé, Pai. Nós queremos experimentar mais isso de Ti, Senhor. Nós queremos viver em fé. Pai amado, leva-nos a viver em outra medida de fé. Usar a medida de fé. Queremos crescer na fé, Senhor. Nós queremos ver as coisas acontecerem. Queremos mais milagres. Nós queremos que há muito mais, Senhor. Nós queremos Te honrar com a nossa vida. Queremos ser uma comunidade que honra a tua pessoa, tendo fé, crendo nas Tuas palavras.